Nós, como igreja, nós como corpo, nessa nossa pluralidade, e afinal de contas, o nosso Deus é plural, Ele é Pai, Filho e Espírito, por isso nos fez de forma plural. Nós também somos físicos, emocionais e espirituais. E o seu corpo, o seu povo também é plural. Nós somos uma comunidade, porque o Pai é nosso, o pão é nosso. Portanto, tudo que está relacionado a Deus e ao seu propósito com a humanidade é sempre no plural, sempre. Deus não tem uma bênção, Deus não tem um objeto, sabe? Deus, o nosso Deus, ele é plural em essência, Elohim, Deus no plural. E aí ele tem uma pluralidade de desejos, de propósitos, de objetivos com a nossa vida. E em todas estas coisas, o seu cuidado está presente. Então nós podemos declarar que, de fato, Deus cuida de nós. Na sombra das suas asas, Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus pelo seu cuidado contínuo com cada um de nós. Que o Senhor continue nos cuidando e nos abençoando. É muito bom saber que Deus tem cuidado e Ele vai continuar cuidando por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, o cuidado de Deus na vida dos seus servos. Nós vimos que precisamos colocar, direcionar, despejar, ou, como disse o Pedro, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, certo? Então aprendemos que não há espaço para ansiedade, já que esta foi uma palavra direcionada aos jovens, então precisamos amadurecer em nossas emoções e em nossas compreensões. Só assim não viveremos ansiosos. Então devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade e crer e saber e confiar que Ele tem cuidado de nós. Portanto, nessa perspectiva, temos visto desde o início das Escrituras, desde o primeiro homem, desde o primeiro casal, como que Deus tem cuidado dos seus servos. E aí, talvez alguém pode pensar, então Deus só cuida de quem serve a Ele, Deus só cuida de quem frequenta a igreja, Deus só cuida de quem é crente. Não é isso que nós estamos dizendo. Okay? Dizer que Deus cuida dos seus servos, não é dizer que Ele só cuida dos seus servos. Deus cuida de todos. Ele deu o oxigênio para todos, Ele faz o sol nascer para todos, Ele dá oportunidades para todos. Okay? A graça de Deus está derramada, e ela é inerente à presença de Deus em nosso mundo. Então, temos a graça de Deus disponível para todos, e essa graça, mesmo sem merecer, vai cuidando de todas as pessoas. Mas com os seus servos, principalmente com os pioneiros desta chamada fé em Deus, quem começou com esse negócio de acreditar em Deus? Os primeiros homens, o primeiro homem, o primeiro casal, os seus primeiros filhos, ok? Os patriarcas da fé, eles começaram com esse negócio de crer em Deus, de confiar em Deus, de ouvir Deus, de tomar decisões baseado na vontade de Deus. Não fomos nós, os crentes, que inventamos isso, gente. Isso foi há muitos anos atrás, desenvolvido pelos que nós chamamos de pais na fé, pais da fé, ou
patriarcas da fé, esses homens e também mulheres que começaram esse estilo de vida que busca em Deus o cuidado e o direcionamento para a sua vida. E aí nós estamos avaliando, analisando, refletindo e aprendendo muito com esses homens. Começar por Adão e Eva, nós aprendemos como que Deus cuida de pecadores. Está vendo? Ele cuida até de pecadores. Então, se somos todos pecadores, por analogia, Ele cuida de todos. Mas Ele tem um propósito específico para cada um. E é verdade que uns buscam esse propósito e outros rejeitam esse propósito. Portanto, a nossa lente de leitura nesta série é essa: aqueles que não rejeitaram o cuidado de Deus, mas antes se lançaram em Deus para viver debaixo dos seus cuidados e orientações, viveram algo extraordinário, e nós estamos ali no rastro deles para aprender com eles. Não que eles sejam perfeitos como Jesus, mas que em algumas coisas, em algumas questões, em algumas ocasiões e em alguns exemplos, podemos aprender com esses homens. Com Adão e Eva aprendemos que Deus cuida de pecadores. Com Noé, nós aprendemos que Deus cuida de quem o ouve e o obedece. E Ele estabelece então uma aliança e protege toda a família. Com Abraão, nós aprendemos que ele tem um chamado. Ele chama, ele também dá uma promessa, e ele estabelece uma aliança, e ele dá então uma provação, um chamado específico, uma promessa maravilhosa, uma aliança inquebrável e uma provação necessária. Abraão viveu esses 4 estágios, e todos aqueles que têm vivido debaixo dos cuidados de Deus também têm experimentado esses estágios em algum ponto da sua vida. E hoje, dando sequência, vamos seguir. Depois de Abraão vem Isaac. Porém, eu, deliberadamente, vou pular o Isaac. Por quê? Porque eu quero. O Isaac está lá em cima na transmissão, já levantou, abriu os braços. Logo na minha vez, Isaac, me desculpe. Eu não vou justificar, porque não tem justificativa. Eu simplesmente escolhi, eu não sei. Eu não vou dizer aqui que inspirado por Deus, uma voz me disse, pule o Isaac. Nada disso, ok? É algo do meu coração, da minha perspectiva. Eu penso que as lições e os princípios que nós poderíamos aprender com Isaac, eles foram aprendidos com Abraão, porque o Isaac é meio que um Abraão parte 2, ele tem praticamente os mesmos defeitos e a mesma reação diante de Deus, e é alvo do mesmo resultado praticamente do seu pai. Então assim, é uma coisa minha mesmo, meu coração, quando eu leio a Bíblia e quando eu olho para as pessoas na Bíblia, é uma coisa pessoal, tá bom, gente? Eu sei que tem gente que ama e tal, e vai ficar até chateado comigo, né? Principalmente aqueles que chamam Isaac, a mãe ou o pai que escolheu o nome de Isaac, vai falar, pelo amor de Deus, logo Isaac e tal. Mas é uma coisa minha, o Isaac para mim, ele... Entendeu? É isso aí. Então vamos lá, pulei o Isaac e vamos logo para o Jacó. Por quê? Porque para mim o Jacó, ele tem tantos detalhes, é um negócio tão diferenciado, e a gente tem poucas mensagens num mês, né? Em torno de 8 mensagens, e eu preciso olhar para homens e mulheres na Bíblia toda, e aí eu já estou chegando, né, no meio do mês. Já passamos do meio do mês, acho que hoje é a 5ª mensagem, se eu não me engano, e eu não consegui sair nem dos patriarcas ainda. Então, estou vendo que esse negócio não vai muito longe. Então, já que não vai muito longe,
o Isaac ia meio que chover no molhado, porque o Abraão já ensinou demais. Então vamos pular logo para o Jacó, porque o Jacó é sinistro. O Jacó é o cara que virou Israel. E Israel é o nome do cara que deu o nome a uma nação, que virou agora, de 1948 para cá, o nome de um país. Então eu quero chamar a sua atenção, logo de cara, para esse detalhe. Jacó é o cara que foi chamado, após uma experiência com Deus, de Israel. Então, queridos, Israel na Bíblia não é um país. Israel na Bíblia é um homem. É o nome do cara que se chamava Jacó. Ok? O Jacó teve o seu nome. Ele não era Abrão e virou Abraão. Não era Sarai e virou Sara. Então era Jacó e virou Israel. Ok? Israel é o nome desse homem que nasceu marcado para o fracasso. E aí eu quero que você preste atenção na história desse cara, porque ele nasceu fadado ao fracasso. Ele nasceu estigmatizado. O nome dele e a ideia que o nome dele passava não é nem muito o significado, tá bom? Vou falar um negócio aqui que eu sei que vai dar um certo ruído, e tem gente que como é que eu vou falar isso de maneira educada? Tem gente que estudou pouco e acha que Jacó significa enganador, usurpador, mentiroso, ou até mesmo aquele que segura no calcanhar. Dá a ideia disso. Essa foi a ideia, porque ele nasceu dessa forma. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele. Nós vamos ler a história. Mas preste atenção numa coisa. O nome do cara é Iacov. Como é que o nome do cara começa com Ia, que é a mesma inicial de Iavé, e esse Ia do nome dele não tem nada a ver com Deus? Tem nada a ver com eu sou? Então peraí, se o cara Ia alguma coisa, esse Ia dele vem de Deus, meu amigo. Isaías, Jeremias, entendeu? Todo mundo que tem esse Ia, precisamos prestar atenção, porque tem um negócio aí que é eu sou. Ia e o Rê, eu sou. E o Rê, o Avrê, né? Eu sou o que sou, lá da resposta que Deus deu para Moisés. Então, aqui Moisés ainda não tinha nascido, ainda não tinha esse conceito do Deus eu sou, mas já tem aqui a ideia do Ia. Então a gente precisa se atentar para isso, tá bom? Não quero dizer que está errado dizer que Jacó é usurpador, enganador, aquele que segura no calcanhar. Não está errado. Mas essa ideia que nós temos do caráter dele não tem uma relação, como é que eu vou dizer, semântica, ok? Uma relação da palavra, do significado essencial do nome dele. Iacov sugere protegido por Deus, encavernado em Deus, a ideia de caverna. Então é assim, é meio que Deus está, ok? Deus é uma caverna para ele. Essa é a ideia ali do Iacov. Mas, como naquele tempo em que ele nasceu, o nome dos meninos tinha sempre uma relação com a ocasião do seu nascimento, ou com o nome, ou com a profissão do seu pai, então os nomes eram dados assim. O menino nasceu como Jabes, por exemplo, e eu vou tentar incluir ele nessa série. É um cara que aparece só em 2 versículos na Bíblia. 2 versículos aparece o cara, não aparece mais em lugar nenhum, mas o cara tem uma história em 2 versículos, uma história tão impactante, uma reviravolta, digno de qualquer drama de Shakespeare. E aí eu vou tentar incluir ele nessa série, o cuidado de Deus na vida de Jabes, porque o cara é top, mesmo estando só em 2 versículos, porque Deus é assim, não precisa de muita coisa para mostrar o seu poder transformador, não.
Mas o exemplo é o seguinte: Jabes significa o que traz dor, o que faz sentir dor, entendeu? Fonte de dor, Jabes. E está escrito lá que ele recebeu esse nome porque com dores sua mãe lhe deu à luz. A mãe dele sentiu tanta dor no parto dele, que aí, como é que vai chamar esse menino? Esse menino é aquele que me trouxe dor. E aí, Jabes. Entendeu? Então, assim, imagina você receber um nome que significa aquele que causa dor, causador de dores. Um nome muito pesado, principalmente para uma criança, né? Aquele que traz dor, misericórdia. Mas Deus transformou a história do Jabes e deu a ele algo extraordinário. Então, o Jacó é nessa mesma linha. Quando ele nasceu, você sabe, ele é irmão gêmeo. Então, vamos ler o Gênesis 25, a partir do 19, para entendermos o contexto. Não vou ler tudo, vou fazer mais ou menos como a do Abraão. Vou dar uma passeada panorâmica na história dele, só para refrescar a sua memória, e vou extrair aqui alguns pontos de como que Deus cuidou dele, e consequentemente Deus também continua até hoje cuidando da mesma forma de cada um de nós. Gênesis 25, a partir do 19. Gênesis 25, 19. Diz assim, são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu. Arameu quer dizer que o pai, o Betuel, o pai da Rebeca, era de onde? De Arã. Lembra da mensagem passada? Abraão morava com seu pai, com seus irmãos em Ur dos Caldeus, na Caldeia, lá embaixo. Aí Deus, de alguma forma, cuidando de Abraão, permitiu que um de seus irmãos morresse, e aí então o seu pai tomou a decisão de levar todos o seu Tera para o extremo norte da Palestina, divisa ali da Síria com a Ásia Menor, região onde hoje é a Turquia. Então ali mais ou menos norte da Síria, sul da Turquia, temos a região de Harã, que é até hoje ali um sítio arqueológico. E aí, eles foram então para Harã. Quando Abraão quis uma filha quis uma nora, noiva para o seu filho, ele falou: não, vou pedir por Eliezer, meu funcionário, para buscar lá na minha terra, na minha parentela. Eu não quero que seja de uma terra estranha, tem que ser da minha terra. Aí a gente pensa assim, quantas vezes você já não ouviu esse sermão, né? Olha só, o Abraão mandou buscar a Rebeca para casar com o Isaque, porque a Rebeca era do povo dele, do povo de Deus, e quando a gente vai casar com a pessoa, a gente tem que procurar alguém que é do povo de Deus. Está vendo aí o exemplo de Abraão? Ele quis uma noiva para sua filha, e ele mandou buscar lá no seu povo, no povo crente, no povo de Deus. Já ouviu essas mensagens? Muito, né? Então, a direção dessa mensagem é boa, a orientação que ela traz é boa, a gente ficar dentro do arraial é boa, mas não é isso que está revelado na Bíblia, não. Primeiro que nem tinha povo de Deus aqui ainda, o Abraão ainda era sozinho, ele e o Isaque. Eles não tinham tomado posse da terra, eles não eram ainda a nação de Israel, Israel nem tinha nascido. Quando Abraão diz, busca lá na minha terra, a terra que o Eliezer foi buscar a Rebeca é Harã. Harã nem é na Palestina. Então da onde a gente tirou essa ideia de que o Abraão mandou buscar lá nos parentes dele, porque os parentes dele era tudo crente, era tudo arameu, gente. Os parentes do Abraão eram caldeus. Primeiro, ele nasceu lá na Caldeia, onde depois veio a ser a Babilônia, e onde antes tinham erguido uma torre, a Torre de Babel. Só tinha ímpio,
só tinha pagão. Na Caldeia só tem pagão. Em Harã, pior ainda, porque era rota de comércio, gente de tudo quanto é lugar, tudo que é jeito, adorava tudo que é Deus. Volta lá e busca lá na minha terra. É na terra dos crentes, na terra onde todos adoravam ao Deus Jeová. Conversa fiada, gente. Não, conversa. Lá em Harã era cada um por si, não tinha esse negócio de uma parada só não. Entendeu? O negócio era misturado. Então assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é a nossa orientação para os nossos meninos. Procura aqui dentro, que aqui dentro está perto, é fácil da gente pegar. Lá fora é mais longe, a gente pode não alcançar na hora de precisar pegar. Então essa orientação é boa, não estou falando contra ela. Eu estou dizendo que embasar essa orientação no exemplo de Abraão com Rebeca não é muito coerente, certo? Então, só para deixar claro, a Rebeca era arameia, da terra de Harã, que nem é em Canaã, nem da terra que Deus prometeu para ele. Ok? E aí, ela era irmã de Labão, o arameu. Ora, se ela é arameia, o Labão é arameu, todo mundo é de Harã, gente. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, ela não podia ter filhos, e aí o Isaque orou, assim como sua mãe. E aqui eu quero chamar sua atenção para o exemplo. Aqui sim nós temos um exemplo maravilhoso e biblicamente coerente. De onde o Isaque tirou a ideia que ele podia orar pelo ventre estéril da sua esposa? Porque ele ouviu dizer que o seu pai fez a mesma coisa. Porque ele ouviu a história de que sua mãe era estéril, mas o Senhor abriu-lhe o ventre e concedeu um filho, que era ele. Então isso sim é importante a gente perceber aqui, como que a experiência com Deus dos pais pode influenciar os filhos, e eles vão seguir os mesmos exemplos, e talvez viver as mesmas experiências. O Isaque viveu, e aí o Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, 2 meninos gêmeos, dando chute e soco um no outro, o pau quebrava, e ela provavelmente, os meninos mexendo muito, devia sentir dor, devia ficar incomodada, né? Não tinha pré-natal naquele tempo, ela sem saber o que estava acontecendo, primeira gravidez, né? E a barriga crescendo, e o negócio embolando lá dentro, os meninos chutando, só quem teve gêmeos é que sabe. Era bom a Rayane aqui para dizer para a gente como é que é ter 2 meninos lá dentro, né? Eu não faço ideia, nem que é ter 1 menino, quanto mais 2. Então ela, meio sem saber o que estava acontecendo, orou a Deus: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E aí ela falou: queria que o Senhor me dissesse, queria que o Senhor me respondesse. O que está acontecendo aqui? O menino está bem? Acho que ela nem fazia ideia que eram 2. O que está acontecendo com esse menino? Que ele puxa para lá, puxa para cá e tal, e está doendo. O menino está bem? O menino está morrendo, está doendo? O que está acontecendo? E aí Deus respondeu para ela: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascido de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então Deus aqui já estava dando, profeticamente, a direção que aqueles 2 meninos iam tomar. Eles iam brigar, eles iam se dividir, iam ficar um contra o outro, um seria mais forte, porém serviria ao que é mais novo. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, em outra tradução, vermelho, daí o nome Esaú, que é o vermelho peludo, a característica de que ele nasceu. O menino nasceu meio ruivo, meio peludinho, então esse menino é o que? É o vermelho, peludo, Esaú. Depois nasceu o irmão, e com a mão ele segurava o calcanhar de Esaú, por isso lhe deram o nome de Jacó,
que por analogia é aquele que vem, sabe, ele está protegido, e ele é colocado para fora da sua proteção, agarrando alguma coisa que o puxa para fora. Daí vem a ideia de que Jacó significa segurar no calcanhar, passar a perna, usurpador, traidor, nananã, tatatã. Então o Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, trabalhador, caçador, menino bom, ia para a roça, acordava cedo, trabalhava, obediente, o filho preferido do pai dele, o primogênito, o que nasceu primeiro, o abençoado, trabalhador, o honesto, menino bom. Jacó, porém, era homem pacato. Como é que está na sua versão aí? Pacato? Pois é, quando eu morava em Itaperuna, deixa eu voltar aqui, que senão eu vou sair ali, né? O monitor é bom por isso. Quando eu morava em Itaperuna, tinha um goleiro, o time do Itaperuna, norte do Rio, estava na primeira divisão do Carioca, jogou contra o Flamengo, década de 80, Zico, Júnior, e foram jogar lá na cidade, eu fui lá assistir o jogo. O goleiro do Itaperuna era um chapoca de um goleiro, 50 centímetros de mão, assim, um negócio enorme, o goleiro do Itaperuna, e o apelido dele era Pacato, porque o gato guerreiro, né, que era aquele leão do He-Man, o tigre, né, o gato guerreiro, antes de se transformar, ele chamava Pacato. Ele era todo lentão, tigrizão, aquele felino, sabe? Meio malemolente, todo felino é meio, sabe, né? E ele era o Pacato. Aí ele, na transformação do He-Man, ele virava o gato guerreiro. Então, o cara era o Pacato nessa ideia de que ele era um gato. Ele pegava, pulava para pegar a bola, igual o gato, como um gato. Entendeu, né? O apelido dele era Pacato. O que é que significa pacato? Devagar, lerdo, preguiçoso, entendeu? É isso. E morava em tendas. O cara não estava de boa, ele não queria muita coisa com o trabalho. Negócio de acordar cedo e ir para a roça, estou fora. Eu vou fazer uma tendinha aqui para mim, uma barraquinha. Eu vou arrumar minha barraca e vou ficar aqui de boa e vou deitar aqui na minha redezinha e deixa meu irmão trabalhar e deixa o pau quebrar, a comidinha está garantida e está de boa. Isaac amava Esaú, o pai amava o primogênito, o abençoado, o trabalhador, o que acorda cedo, o que vai para a roça, ajuda o pai, esse menino é bom. E a mãe sempre fica querendo equilibrar as coisas, né? Principalmente quem é mãe de mais de um. Tem isso? Vocês que são mãe de mais de um aí, ó. Eu não sou pai de mais de um, mas estou sempre criando mais de um, então entendo mais ou menos assim. A mãe é aquela que fica equilibrando, tipo assim, se um ganhou um presente de um tipo, o outro tem que ganhar um presente mais ou menos igual para não dar problema, não é isso? A mãe é aquela que fica equilibrando assim, ó. Ela percebe, aquele ali está mais feliz hoje, então está tranquilo. Esse aqui que está mais triste, deixa eu dar uma atençãozinha melhor aqui. A mãe é aquela que vai equilibrando a situação. Claro que não é uma regra, né? Mas aqui era. O pai agarrou no Esaú, porque era um menino trabalhador, honesto, menino bom de serviço, menino que caçava, corajoso, acordava cedo, esperto, produtivo. E o mais novo queria nada com nada, deitava e dormia, preguiçoso, não trabalhava. Aí a mãe ficava lá, meu filho, você tem que fazer alguma coisa, meu filho, e nessa de meu filho, o pai grudou mais no Esaú, a mãe grudou mais no Jacó. E é aí que o negócio começa a ficar problemático. Por quê? Quando começa a ter o preferido. Basicamente o que o texto está dizendo é, o mais velho era o preferido do pai, o mais novo é o preferido da mãe.
E aí quando começa com um negócio de preferência, o negócio desequilibra e desanda. E foi exatamente o que aconteceu. Aí a história continua dizendo o seguinte, que o Jacó, preguiçoso, né, queria dar sempre um jeitinho nas coisas, preparou uma sopa com um pedaço da carne que o irmão dele tinha caçado, porque ele não caçava, né? Foi lá, o pai dele já estava de idade, não estava enxergando muito bem, e aí ele chegou lá, né, disfarçou, porque o irmão dele era peludão, né? Ele botou a pele lá do animal, cheia de pelo, chegou perto do pai, esbarrou aquele braço peludo, tentou, eu imagino, o texto não diz, mas eu imagino, estava tentando se passar pelo seu irmão, então ele deve ter imitado a voz do irmão, sendo gêmeos, a voz devia ser um pouco parecida mesmo, esbarrou aquele braço peludo, aqui papai, sua sopinha. O pai pegou a sopa, obrigado meu filho. Quando botou na boca, falou, opa, isso aqui é caça, carne de animal. E esse braço peludo, com carne, fazendo uma sopa para mim, só pode ser o Esaú. Esse é meu garoto. Então papai, queria que o Senhor me abençoasse. Agora meu filho, dá aqui sua cabeça. Senhor, abençoe esse menino, ele está abençoado. Aí o Jacó, pronto, agora eu sou o abençoado. Eu recebi a bênção do meu pai. Aí a gente olha isso aqui, olha a perspectiva que a gente olha isso aqui, e ela é perfeitamente natural. E aí algumas coisas chamam a minha atenção, e eu queria colocar só para você refletir. A primeira delas é, o mais velho acorda cedo, trabalha, produz, obedece o pai, faz tudo para agradar o pai. Menino bom. O mais novo é preguiçoso, mentiroso, enganador, menino ruim. Quem você escolheria? Você é o patrão. Você está com os dois meninos para contratar para trabalhar para você. Qual você escolheria? O mais velho ou o mais novo? O Esaú ou o Jacó? Quem você escolheria para trabalhar para você? O que acorda cedo, o que vai para a roça, o que agrada o pai, o que é obediente e produtivo, ou o que é preguiçoso, enganador, mentiroso, 7-1 e... Quem você escolheria? Todos nós escolheríamos Esaú. Primeiro porque ele é o primogênito, e o direito da bênção é do primogênito, ponto, acabou a discussão. Segundo, que além de primogênito, ele é honesto, trabalhador e um bom filho. E o Jacó é exatamente o contrário. Qualquer um de nós escolheria o Esaú. Se eu trabalhasse numa empresa, eu escolheria o Esaú como funcionário. Se eu fosse de uma comissão de sucessão pastoral, eu escolheria o Esaú para ser meu pastor. Se eu fosse um eleitor, eu escolheria Esaú para dar meu voto. Esaú, nas cabeças. Aí a pergunta é, quem Deus escolheu? Quem Deus escolheu? Deus escolheu Jacó. Como disse Malaquias, amou a Jacó, aborreceu a Esaú. Sabe, queridos, precisa nem mais do que isso, né? Não vou mais do que isso não precisa. Pronto, a mensagem é essa, acabou. Mas deixa eu encerrar dignamente. Com olhos humanos, com coração humano, na perspectiva humana, carnal, física, do primeiro andar, nós olhamos para as qualidades, na hora de escolher. Eu não quero, o cara que é enganador, mentiroso, preguiçoso, eu não quero esse cara trabalhando para mim. Eu quero o outro é que é bom.
E aí Deus fala: não, eu quero o ruim mesmo. Sabe por quê, queridos? E esse talvez seja o melhor método de Deus cuidar de nós. E é exatamente o método que glorifica o nome dele. Sabe por quê? Porque se Deus escolhe o Esaú, a glória ia toda para o Esaú. Mas o menino era bom, mas o menino era obediente, o menino era produtivo, trabalhador. É lógico que ele seria uma bênção nas mãos de Deus. Agora, quando Deus escolhe o Jacó, como o poeta chama, ou o profeta, o bichinho de Jacó, o verme, não vale nada, vale nada. E Deus lhe dá um nome que significa príncipe de Deus, Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Deus pega o cara que ninguém acreditava, ninguém dava moral, ninguém, a não ser a mãe dele, porque mãe é mãe, né? O cara não vale nada, ele toma 10 tiros, está caído lá no chão sangrando, todo mundo sabe que o cara não prestava, a mãe dele está do lado dele chorando: meu filho, meu filho, meu filho. Não interessa o quanto ele não presta, é meu filho. Portanto, a única pessoa que amava, a única pessoa que valorizava, a única pessoa que dava atenção e que acreditava em Jacó era a mãe dele, porque mãe é mãe. Ninguém acreditava nesse cara. E aí Deus olha e diz: então é ele que eu quero, e eu vou fazer algo tão extraordinário na vida dele, que será impossível não glorificar ao meu nome, pois saberão que de fato foi eu que fiz. Por quê? Porque ele não tem condição de fazer, ele não é o bom. O bom faria, mas a glória seria dele. O ruim fez muito mais, e a glória é toda de Deus. Por quê? Porque ele não prestava. E aí, queridos, eu quero agora olhar para dentro de mim, e quero que você olhe para dentro de você. Eu não sei você, talvez você seja como Esaú, talvez você seja a pessoa boa, honesta, trabalhadora, produtiva, top das galáxias. Amém, amém, que todos sejam. Mas e aí eu não preciso me enganar e nem posso mentir. Mas quando eu me olho no espelho, quando eu olho para dentro do meu coração, eu não me acho mais parecido com Esaú, eu me acho mais parecido com Jacó. E deve ser exatamente por isso que Deus olhou e falou: eu quero esse loirinho aí, ó. Mas Senhor, tem tanto menino bom aqui na geração dele, tanto menino estudioso, obediente, bom aluno, bom filho, produtivo. Você vai querer logo esse mais bagunceiro, complicado, problemático, diabo loiro? É ele que eu quero. Porque depois que eu fizer o que farei, aí saberão que de fato foi eu, porque ele não tinha condição de fazer nada. Entendeu, irmãos? É assim que Deus faz. Ele olha para aquilo que não presta e pega para cuidar, e coloca-se como uma caverna, protegendo aquele que não presta, cuidando daquele que não vale nada, levando-o a uma experiência, como Jacó viveu no Val de Jaboque. Não é vale de Jaboque, é Val. Vale é a depressão entre dois montes, Val é o estreitamento de um rio, e no Rio Jordão, na região de Jaboque, ele se estreitava, por isso ali é o Val de Jaboque. Ele atravessa no rio estreito com a sua família, atravessa as coisas e volta para dizer a Deus o seguinte: eu enganei o meu pai, meu irmão me vendeu a primogenitura e a bênção, mas aquilo lá foi um golpe. O meu pai me abençoou, mas aquilo não mudou a minha vida, eu continuo Jacó,
Então eu quero que o Senhor me abençoe. Porque se o Senhor me abençoar, aí está tudo resolvido. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E ele segurou o anjo e agarrou o anjo. Me dá a minha bênção para depois subir. E aí o anjo tocou na sua coxa, na verdade na virilha, mas para pegar leve botaram na juntura da coxa, a virilha. E aí ele mancou para o resto da vida, puxava a perna por causa daquela ferida, mas ele mancava com alegria, porque em cada mancada que ele dava, note bem esse trocadilho, em cada mancada que ele dava, ele se lembrava que o Senhor o tocou, que o Senhor o transformou, que o Senhor o escolheu, e que o Senhor cuidava dele, apesar das suas mancadas. Esse é o nosso Deus, que cuida de nós, apesar de nossas mancadas. Esse é o nosso Deus, que olha para nós, a gente não presta, Ele fala, são eles mesmo que eu vou usar, porque a glória vai ser toda minha. E Ele pega a gente, que não presta, e usa como instrumento, para produzir o que presta, para que o seu nome seja exaltado, honrado, glorificado. Cuidado de Deus na vida de Jacó é o cuidado que transforma de Jacó para Israel, de mentiroso para profeta de Deus, de enganador para servo de Deus, de preguiçoso para abençoado, rico e próspero, por causa de Deus, daquele que não valia nada, para o nome de uma grande nação, que dura até hoje, até os dias de hoje. Aquela nação se chama Israel, por causa do cuidado que Deus teve com esse homem que não valia nada. E eu sou muito grato a Deus, porque eu sou um Jacó, que Ele tem feito virar Israel, para que o seu nome seja glorificado. Que esse cuidado também esteja sobre a sua vida. Talvez você pense, eu não valho nada, eu não posso nada, eu não sei nada, eu nunca serei escolhido. Saiba que Deus te escolheu, para que você possa viver, e Ele seja glorificado. Que o cuidado de Deus esteja derramado sobre nós, transformando Jacós em Israel, porque o seu povo é o seu Israel. E quando eu fui enxertado no corpo de Cristo, e fiz parte do povo de Deus, eu também me tornei o Israel de Deus. Um Jacó que vira Israel. Todos os convertidos, todos os nascidos de novo, todos os que têm uma história antes de Cristo e depois de Cristo, podem se olhar no espelho e concluir: eu era Jacó e agora sou Israel. Não pelo que eu faço, não pelo que eu posso, mas pelo que Ele pode e pelo que Ele fez. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.